Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à série Eu Decido o Meu Futuro Profissional, onde eu vou falar sobre estratégias, reflexões alternativas e técnicas para você alcançar aquela vida profissional que você tanto deseja. E, claro, sem renunciar o seu nível de vida e também a trajetória profissional que você já construiu. Eu sou Fernanda Fagundes, mentora de carreira, empresária e terapeuta, e hoje eu vou falar sobre superar dificuldades profissionais, isso, daquelas decisões profissionais que você tem que fazer diariamente, né? Seja no trabalho, no momento atual ou no momento futuro. Então vamos lá, como sempre aqui nas lives, eu quero começar, né, colocando um contexto, o que é, né, tudo isso para mim, para a gente ir situando numa ideia, num argumento e desenvolvendo isso para passar para você tudo de melhor que eu entendo como superar essa dificuldade de tomar decisões, né? Porque as decisões, elas são constantes e ela requer de uma certa habilidade nossa, né? Que principalmente é a resiliência, porque muitas vezes não temos aquele resultado na cabeça como a gente esperou, projetou no futuro, né, aquela expectativa de decisão, de resultado daquela decisão, a vida vai dar para a gente aquilo que ela considera melhor e temos que gerir, né, administrar essas expectativas que principalmente não estão alcançadas, né? Então vamos lá, vamos começar então pelo o que eu entendo como uma dificuldade, né, na decisão profissional, né? Imagina que você tem que tomar uma decisão agora, seja qual for, sobre o seu presente, o seu futuro, um projeto, um companheiro de trabalho, ou uma decisão se você vai entrar nessa empresa ou não, se você vai aceitar essa proposta profissional de subida ou não, enfim, qualquer que seja a sua decisão profissional, sempre vai estar aquela ponta de medo, né? Aquela emoção, porque nas decisões, principalmente, é um sistema emocional que entra em jogo e faz você ali ficar perdido um pouco na areia movediça, um pouco instável, né? Navegando em uma situação que não é a mais desejada, não é a mais estável, segura, né? Porque sempre estamos buscando situações seguras, que isso não é o problema. Né? Aqui o problema é quando estamos em situações instáveis e não sabemos administrar, gerir e fluir em situações como essas, tá? Então, nas decisões profissionais, quando você tiver que tomar uma decisão profissional e você se sente assim inseguro, insegura, instável, não sabe que decisão tomar, saiba que digamos que um grande personagem vai aparecer na sua decisão, antes mesmo de você imaginar qual é a decisão que você tem que tomar. E esse é o medo. Medo de errar, medo do que vão dizer, medo de, meu Deus, se eu tomar a decisão errada, medo de não superar expectativas próprias e alheias, enfim. Porque temos dois sistemas, né, aí no momento de decisão, né, digamos que a base das decisões, elas sempre estão em duas vertentes. Ou tomamos decisões por medo, né, para fugir de uma dor, ou tomamos decisões buscando um prazer. Então, se você pensar bem, as decisões que você está tomando hoje em dia, elas estão mais baseadas fugindo de uma dor ou buscando um prazer, né? Então, não é que um lado seja melhor que o outro, qual que é o mais adequado. Digamos que o mais adequado, dentro do meu ver, da minha opinião, é você buscar o prazer nas suas decisões, né? Que a sua decisão seja escolher A, B, C ou D, mas que seja buscando prazeres, porque isso você vai manter um pouco mais no tempo a sua motivação, a sua perspectiva de futuro, a sua satisfação no trabalho, enfim, tudo vai se manter um pouco mais alto. Agora, se você escolhe fugindo de uma dor, né, em certos casos, é quase uma questão de sobrevivência, né, de você sair de uma dor, como pode ser um desemprego, como pode ser a falta de dinheiro, pode ser superar uma dor de um arrependimento passado, enfim, seja a dor que seja, ok?
aqui o mais importante é você tomar essa consciência de qual é a base da sua decisão profissional, tá bom? E se é fugindo de uma dor, então assuma isso, assuma a responsabilidade que você está fugindo da dor, né? E muitas vezes, quando você foge da dor, aí, claro, mais de 95% é porque é um fator emocional, não é um fator técnico da sua decisão, né? Muitas vezes que tomamos decisões, a maioria delas é fugindo de uma dor, seja qual for, e 95, para não dizer 99, está baseado num fator emocional, que é o medo, por exemplo, tá bom? Medo de alguma coisa. Então, se é um fator emocional e é próprio, não tem nada que ver, se você for pensar, não tem relação com o acontecimento em si. É uma projeção, é um entendimento, uma compreensão que você faz sobre os resultados, os possíveis resultados, não são aqueles resultados que vão acontecer, mas sim uma projeção de resultados que pode acontecer no futuro, ok? Porque o que o medo diz, o que a emoção em si diz, é um aviso para falar para você, olha, pode ser que ocorra determinada coisa, pode ser que você encontre um buraco, pode ser que você tropece em uma pedra, pode ser que você se arrependa, pode ser. Então, tem que ser muito consciente desse pode ser. Esse pode ser não significa que vai acontecer. Essa é uma grande diferença que você vê quando você dá esses espaços de consciência entre o fato de tomar decisão e o resultado desejado, esperado, né? Então, aqui, quanto mais você abra esse espaço de consciência entre a decisão que você tome na sua profissão e o fato em si, você vai ver que quase tudo está baseado numa emoção. E essa emoção é o medo. Então, saber administrar o medo não é fugir do medo, porque senão você foge de uma dor. Não é fugir do medo, não é protelar o medo, não é ignorar o medo, não. É entender o aviso que esse medo traz para você. E ele traz esse aviso. Por exemplo, olha, você vai tropeçar em uma pedra, você pode se arrepender. Olha, talvez você vá para um lugar e no voltar você não tenha a mesma possibilidade. Ok. Você vai agradecer o medo, obrigada por me avisar e segue em frente. Se é isso que você sente, que essa decisão é a mais adequada para você. Não quer dizer a mais correta, porque o correto, o bom e o ruim, digamos que é um julgamento depois que você chegou nesse resultado, porque nem sempre, claro, quando você toma uma decisão pensando que é a melhor, né? Ou pelo menos esperando que seja a melhor. E depois que você toma essa decisão e vive o acontecimento em si dessa decisão, é aí que você julga. É aí que você julga para falar, ah, foi uma má decisão, eu me arrependi, e tá. E aí vem o julgamento. E aí não vale, né, usar esse julgamento do futuro no presente, porque você não é, digamos que é a bola de cristal. Para você adivinhar o que vai acontecer no futuro, digamos que está escasso no mercado ou não existe no mercado para comprar. Ok? Então, não vale a pena projetar totalmente um resultado no presente, o resultado do futuro no presente, porque você não controla essa situação. Agora, o que você controla é como você gere tudo isso, como você gere as suas decisões, como você gere e administra esse sistema emocional que acontece quando você tem que tomar uma decisão. Bom dia, Flavinha, obrigada por estar aqui. E é isso. Então, nas decisões que você tome, né, na sua vida profissional, saiba que a maioria delas possivelmente está baseada em uma fuga, em um fugir de uma dor e não buscar um prazer. O objetivo aqui é ir navegando, é ir mudando, digamos que esse ponteiro, né, do fugindo de uma dor ao buscando prazer cada vez mais, né? Você vai testando, você vai buscando os prazeres nas suas decisões. O que essas decisões trazem para você de prazer? Como ela faz sentido na sua vida profissional, ok? Então, para mim,
É isso que acontece nas decisões profissionais, tá bom? E em quais decisões profissionais você pode se bloquear mais, né? Principalmente aquelas que têm um aspecto emocional forte, né? Que vai transcender, que vai marcar a sua vida, né? Uma mudança de país, mudança de trabalho, mudança de departamento, um novo projeto, né? Então, sempre tem algumas mudanças, cada um tem o seu grau de mudança, que vai marcar um antes e um depois, um divisor de águas na carreira profissional, né? Então, ter claro que você vai passar por uma decisão, você tem que tomar uma decisão, e essa decisão para você é transcendental, ou seja, vai marcar emocionalmente, vai ser um divisor de águas importante, então saiba que possivelmente você vai ter uma dificuldade de tomar essa decisão, porque a maioria delas está baseada na dor, o que eu falei antes, tá bom? Então, se tem um aspecto emocional aí, muito tempero emocional na situação, possivelmente você vai passar por essa dificuldade, e não tem nenhum problema, né? Ter essa dificuldade, para mim, é um sintoma maravilhoso de você poder parar, pensar e dar como voz, né? Escutar aquelas vozes que falam internamente, vai por aqui, não, não vai por lá, né? Um anjinho, um diabinho. Então, você está se escutando. Você tem essa capacidade de escutar as suas emoções em um momento de bifurcação, né? Então, quando os momentos de dificuldade, da bifurcação aparecem, é normal que você se bloqueie. Mas aí está o aspecto de consciência para você se perguntar: eu estou tomando essa decisão porque eu estou fugindo de uma dor ou buscando um prazer? E aí, pouco a pouco, ir modificando. Se é dor, eu vou começar a tomar decisões buscando prazer. Se eu estou fugindo da dor, eu vou mudar aspectos nas minhas decisões para buscar mais o prazer. A Flavinha coloca aqui: decisões são bem difíceis, não queremos sair da zona de conforto, mas tenho certeza que é muito gratificante depois. Exatamente. E aí, uma coisa que ela acabou de falar que é maravilhoso. Quando a gente está numa zona de conforto, né? Todo mundo sabe qual é a sua zona de conforto. Você começa a se dar conta que se você toma uma decisão transcendental, né? Essa que vai mover um pouco, vai causar talvez um pouco de terremoto profissional na sua vida. Você acha, ou você tem certeza, que você vai sair da sua zona de conforto. Aí, claro, tem aquele famoso ditado ou palavras que falam por aí: não saia da sua zona de conforto. Se você sair, tem perigo, você vai estar instável, em areia movediça, vai estar um pouco, né, sem controle. Mas o que acontece, na verdade, quando você sai da sua zona de conforto, você não perde a sua zona de conforto. Esse é o pulo do gato. Você não perde, você amplia. Porque uma zona de conforto, se a gente for denominar uma área, né? Quando você sai de uma área determinada e começa a caminhar para fora dela, você começa a ampliar. Porque aquilo que aconteceu na sua zona de conforto, o que você conhece da sua zona de conforto, não se perde. Essa experiência é para você, ninguém vai roubar de você isso, entendeu? Então, quando você amplia, caminha pela sua zona de conforto e está ali na fronteira, né, e fala: eu vou dar mais passos. Talvez mais devagar, porque é uma situação nova, porque você tem medo, não tem problema, tenha medo, vai com medo mesmo, né? Então, você vai caminhando dentro do seu planejamento e tudo isso, e o que vai acontecendo? Que você vai ampliando, você vai conhecendo outras zonas de conforto, e você vai ficar cada vez mais cômodo em situações que você imaginava que era enorme, né? Enorme, muito grande. Então, tomar decisões profissionais que tenha um fator emocional forte é muito saudável. Muito saudável porque você começa a pensar fora da caixinha, você começa a viver fora da sua caixinha, e isso é aprendizado eficiente, rápido, estável na sua vida. No começo pode parecer difícil, né? Porque, claro, você tem que se ajustar, você não conhece a situação, você não sabe qual o resultado, você fica na vulnerabilidade. E a vulnerabilidade nas decisões
para mim, é uma chave muito importante, porque isso abre a sua mente de aprendiz. Você já não vai com aquela predisposição de eu sei tudo, porque quando você vai na vida mesmo, né? Eu sei tudo, que eu tô na minha zona de conforto, tudo faz sentido, eu vou, sem questionar, sem observar, sem auto-observar. O que acontece é que você começa a tropeçar, você começa a cair em buracos e nem se dá conta. E quando você está com a mente do aprendiz, esse toque de curiosidade, esse toque de novo, esse toque de renovado, você está percebendo tudo que os seus sentidos são capazes de captar. Então, isso é aprendizado puro e duro, constantemente. Então, se abra para a vulnerabilidade das decisões. É super positivo ser vulnerável, desde o foco do buscando prazer. Se é vulnerabilidade, fugindo de um medo, possivelmente você não deixa essa vulnerabilidade sair mesmo. Você falar para você mesmo, eu não sei. Eu estou numa situação instável, eu tenho medo. Então, você partir desse princípio é muito humano. Mesmo que você tenha já muitos anos de experiência na sua vida profissional, mas tomar decisões desde desta vulnerabilidade te dá um superpoder nesse sentido. Então, eu super te recomendo a investigar, a indagar um pouco mais da sua vulnerabilidade quando você está tomando decisões, que é super positivo. Obrigada, Flavinha, pela sua pontuação. Qual é a principal atitude, né? Qual é a principal atitude, né? A gente pode falar de várias atitudes aqui, de uma pessoa que está com medo, que tem dificuldade, né, de tomar essa decisão profissional, né? O que ela faz normalmente? E o que eu fiz também profissionalmente. Você começa a colocar todos os seus problemas, toda a sua caixinha de medo, a sua falta de vulnerabilidade, tudo isso no colo dos outros, exatamente. A gente começa a jogar tudo no colo da empresa, dos companheiros, do marido, da mulher, dos filhos. Não, o problema está fora, né? E esse problema, quando a gente joga para fora, é quando começa você a não se responsabilizar sobre as suas decisões, né? E voltar para esse olhar interno de falar, não, sou eu que tenho dificuldade, sou eu que não consigo sair da minha zona de conforto, sou eu que tenho medo. Eu tenho medo disso. Eu não sei parar o trem, eu não sei dizer um basta. Eu não sei dizer não. Então, encontrar nas suas decisões profissionais qual é a sua vulnerabilidade, buscar esses gaps, né, esses buracos que existem nas suas decisões, nos seus comportamentos profissionais, isso vai fazer crescer você como profissional, né? Então, a atitude principal é não se responsabilizar pela sua dificuldade. Você começa a falar que é a dificuldade do outro. E eu fiz isso. E eu vou te contar como eu fiz. Eu estava num projeto lá em Madrid, né? Eu estava morando em Madrid, isso era 2012, 2013, nesse projeto. E o que aconteceu? Eu estava num projeto onde eu era consultora de linha de frente, ali na consultoria de RH, e eu estava dentro de um projeto muito grande, que era muito significativo para aquela consultoria. E o que acontece? O chefe, né, digamos que o meu chefe ali dentro do projeto, que era o cliente da companhia, né, eu tinha 3 chefes, o chefe da minha chefe, a minha chefe direta e meu chefe que era relacionado com o cliente. Bom dia, Palmira, obrigada por estar. E, e o que acontece? Quando eu estava nessa situação, né, de 3 chefes, primeiro que eu não sabia para quem, a quem me dirigir, né? O que eu vou falar? Para quem eu respondo? Né? Essa situação é muito comum, principalmente consultoria, quando você está em projetos, fora, né, do seu escritório, da sua companhia. E, bom, dentro desse projeto rolaram muitas coisas, né? E quando era fechamento para a questão das mobilidades internas, seleção externa, a gestão dos talentos, enfim, fechamento do mês para tudo que a gente dava para aquele cliente de serviço, esse cliente pensava que eu era mais uma da equipe dele, né? Então, a minha chefe pediu uma coisa,
A chefe da minha chefe pedia outra e ele pedia outra. Então, o que acontecia nessa situação? Eu estava transbordando de trabalho, eu estava trabalhando de 9 às 9 e estava faltando horas, eu praticamente só almoçava em 10 minutos, eu engolia a comida, ou lanche, o que tinha na minha frente. Eu comecei a ter muita debilidade na minha saúde mental e física, porque eu via a situação, eu estava deteriorando como pessoa, naquele estresse, naquele ritmo, e o que acontecia é que eu não conseguia falar chega, basta, ou para quem eu me dirijo, ou como é que eu falo não para o cliente, enfim. O fato do fator emocional aí, da responsabilidade que eu deleguei, né, fora de mim, para mim todo mundo era meu chefe, eu tinha que atender todo mundo do mesmo jeito. E por mais que eu pedia para minha chefe, né, direta da companhia, olha, você pode me falar como eu tenho que responder para o cliente? Porque a grande preocupação não era nem internamente, era como dizer não para o meu cliente, né, de uma maneira assertiva, de uma maneira clara. Mas o que aconteceu? Esse cara demandava muito, muito. Ele pensava que eu era da equipe dele, então ele me delegava coisas relacionadas ao projeto e coisas que não estavam relacionadas ao projeto. E eu já não sabia mais o que fazer. E o que eu fiz? Eu comecei a criticar ele. Comecei a criticar a companhia, o projeto. Não, o problema não era meu. Não, ele que não tem noção disso. Ele que tem que saber, né, a dosagem do trabalho. Então, eu comecei a jogar toda essa responsabilidade fora de mim, né, dessa dificuldade, dessa decisão de falar chega, né, que eu tinha dificuldade de falar não profissionalmente, naquele momento. E eu não enxergava isso, para mim o problema estava fora, o problema era do outro, né. E chegou um dia que eu explodi emocionalmente, deu, como eu chamo, do momento crack. Saí chorando, fechei tudo, e todo mundo, aonde você vai? Eu precisava sair correndo. E literalmente eu saí correndo. Literalmente, eu já não sabia o que fazer. E aí eu passei por um momento mais baixo de ânimo, de apatia, e depois eu fui vendo, né, durante as minhas terapias, que o problema era meu. Ele só pedia aquilo que eu dava abertura para eles, né, para os 3 chefes. Então, quanto mais você tenha esse autoconhecimento da sua dificuldade, maior é o seu controle dessas situações para com você mesmo. Porque você começa a ver onde moram as suas dificuldades, qual que é a causa das suas dificuldades. Naquele momento, a causa da minha dificuldade profissional era o fato de eu não saber dizer não para um cliente. Para minha chefe, a chefe da minha chefe, eu conseguia mais ou menos. Agora, quando eu estava naquela sinuca de bico, eu não sabia para onde correr, todo mundo me pedia, fora os companheiros de trabalho, que eu estava liderando o projeto, eu explodi, porque na minha cabeça eu era obrigada a atender 100% todo mundo, da melhor qualidade possível, mas não é possível isso, né? É como a questão quando você está enfocado, do multitasking, né, de fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. O cérebro ele é capaz de uma determinada energia, de uma determinada foco de atenção, e fazer 100% em cada pedaço é mentira, você reduz. O sistema cognitivo é assim, você começa a reduzir partes para você colocar mais atenção onde é a sua prioridade. E o tempo é mais do mesmo, são 24 horas, né? 8 horas, por exemplo, trabalhando, eu estava trabalhando muitas mais horas do que aquelas. Então, aquilo que aconteceu, eu estava tirando horas do meu lazer, da minha família, de tudo, estava colocando tudo no trabalho. E quando é um momento pontual dessa super dedicação ao trabalho, ok. Mas quando isso é constante, isso é mantido no tempo, isso traz muitos problemas. Um burnout, uma depressão no trabalho, uma ansiedade, o que for. Mas traz muitos problemas para a saúde mental e física no trabalho, tá bom? Então, digamos que essa é a atitude principal, de jogar a bola para os outros, sendo que a bola é nossa, né? A gente que tem que chutar, e jogar essa responsabilidade para o outro e ficar parado, esperando a resolução do outro, ok? Então, e esse foi o meu bloqueio e dificuldade. E por que é importante, né, principalmente conhecer essa dificuldade profissional? Como eu disse,
você começa quando você vê aonde mora, né, essa dificuldade, qual é a causa realmente das suas travas, né? Por que que você não consegue tomar boas decisões profissionais? Quando você realmente é consciente disso, o seu foco vai para aí. E você começa a dissolver, porque dentro de qualquer problema psicológico, né, de uma pessoa saudável mentalmente, o que acontece? Quando você toma consciência, quando você é consciente sobre um problema determinado, 50% só na toma da consciência, quando você é consciente de verdade, 50% já está feito. Então, é muito importante esse trabalho prévio da consciência. Realmente você é consciente das suas dificuldades profissionais? O que produz a sua dificuldade profissional? Essa é a grande pergunta, né? A pergunta do milhão. Você é consciente dessa dificuldade? Se você é consciente dessa dificuldade, legal. 50% está feito. Agora, os outros 50% estão relacionados com a sua atividade, com a sua resolução desse problema, né? O seu plano de ação para resolver essa dificuldade. Então, para mim, naquele momento que eu não conseguia dizer não, quando eu fui consciente de verdade desse problema, eu comecei a trabalhar isso. E como começar a trabalhar essas dificuldades, né? Um passo a passo aqui que eu vou te dar, né, que para mim funcionou muito bem, né, de maneira resumida dentro das minhas terapias, e para mim, digamos que, como na lei de Pareto, né, esse foi o 20% dos 80%, né, do que eu absorvi, esses 20%, né, que é o mais importante, né, dentro da terapia para mim, foi esse passo a passo que eu vou te falar agora, como superar essa dificuldade, né? Você já é consciente, toma contato com isso, né? O que faz, o que realmente te bloqueia nas decisões é o medo de errar, né? O que dirão, eu não sei dizer não, expectativas, o medo do mercado de trabalho, né? Da inteligência artificial que está roubando, entre aspas, muitos trabalhos por aí, enfim, nomeie isso. O primeiro passo é nomear. O que faz você ter medo, ter dificuldade nas suas decisões profissionais? Coloque nome, coloque etiqueta nisso, porque quando você coloca nome, as palavras ganham poder e isso se condensa, né? Tudo isso que é subjetivo se condensa em uma palavra ou em uma frase, o que seja. Mas nomeie isso, dê nome aos bois, ok? E depois de você nomear, você vai fazer uma relação, né? São 3 passos. Nomear, fazer uma relação com essa dificuldade com acontecimentos do passado, né? Porque muitas vezes o que a gente faz, para não dizer sempre, o que a gente faz é pegar uma dificuldade que a gente é consciente hoje de dizer não e trazer isso do passado, porque isso aconteceu lá atrás e você veio arrastando. Você arrasta. Você arrasta dificuldades que não eram conscientes ou eram conscientes se você se auto-enganava, ok? Você começa a trazer isso para o seu presente e possivelmente para o seu futuro se você não corta. Então, nomear isso, falar, interessante, outra vez essa situação. E quando realmente começou essa situação? E aí você coloca a mão na cabeça e fala, onde começou isso? E começa a resgatar da sua mente. E cuidado aqui, o resgate na memória não é para julgamento, é para você identificar. Nada mais, ok? Você faz essa associação para ver aonde possivelmente começou. Ai, Fernanda, mas eu não tenho lembrança. Tem sim, tá aí. Se você não consegue essa introspecção, faz o seguinte, coloca aquela música que faz você ficar calmo, calma, que te ajuda a pensar, a relaxar. Coloca aquela música, proporciona aquele ambiente seguro e tranquilo para você fazer essa conexão. Porque a memória está aí, memória a longo prazo, está aí dentro. Mas, claro, para você acessar essa parte da memória do longo prazo, né, do passado, você precisa
proporcionar um ambiente adequado para sua mente relaxar, a parte aqui cognitiva, a parte que pensa, executiva, e começar a acessar outros componentes internos que estão um pouquinho mais para trás, lá da memória, e muito ligado ao sistema límbico das emoções também. Então, proporcionar um ambiente adequado, tranquilo, feliz, faz com que o seu sistema límbico te ajude, todos os seus neurônios, né, tudo que faz girar aí internamente, te ajudam a abrir a caixinha da memória do longo prazo, né, o que temos aqui, abre a caixinha e você começa a ver, fazer associações do que estava acontecendo naquele passado que não foi muito bem resolvido e que você está trazendo, para o seu momento presente e possivelmente para o futuro, se você não corta. Tá bom? Então, faça essas duas partes. Nomeie. Relacione com um fato do passado. E terceiro, que é o melhor, modifique essa crença, porque isso não deixa de ser uma crença, um pensamento certo sobre determinada coisa, né? Uma verdade absoluta sobre algo, em positivo. Isso é uma técnica muito interessante da PNL, né? Da programação neurolinguística. Então, que é o reenquadre, é você dar um outro significado para a situação que já aconteceu, mas que seja um significado ao seu favor. É isso. Você reprogramar essa situação ao seu favor. Então, você pega uma situação que é uma dificuldade, que está atrelada ao passado, e você fala, agora eu vou nomear outra vez, mas de uma maneira mais favorável, para eu conseguir tomar melhores decisões, né? Fluir melhor nas minhas decisões profissionais. E isso faz total sentido. Eu fiz isso e para mim marcou o antes e depois, foi o divisor de águas, né? Porque aí eu pude, dentro da minha própria história e que dependa 100% de mim, fazer essa desvinculação com algo do passado que não tem por que se repetir, não tem por que ser igual, né? Se acontece mais ou menos parecido na minha realidade, não tem por que isso ser igual, né? Esse resultado. E eu transformo aquela situação que me causou esse trauma, esse sabor, né, mais amargo da minha experiência profissional e coloco isso de uma maneira muito mais a favor do aprendizado, que agora eu estou mais esperto, mais esperta, agora eu sei enxergar as oportunidades, eu já não caio nesse buraco, enfim. Você começa a dar um outro significado para aquele acontecimento que te marcou, né, e que te produziu aí, digamos que essa dificuldade para tomar decisões, né? Porque sempre que você fica naquele momento de decisão, inconscientemente, você ativa a memória, falando, olha, vai acontecer de novo. E não tem porquê, ok? Desvincula isso. Cada momento é único, cada momento é diferente. Você é diferente em cada momento, você vai modificando. E sabe que essa passagem, né, que eu falo da ressignificação, né, do novo momento, de desvincular, transformar isso a favor, é uma das partes que os alunos passam pelo meu método, né, o método sétimo sentido. E as pessoas rompem esses bloqueios das crenças limitantes, porque não deixam de ser crenças limitantes que estão produzindo em você essa dificuldade no ambiente profissional, né, na vida profissional. Então, romper isso, caçar isso na sua memória, puxar, romper isso, falar obrigada por esse acontecimento, porque eu aprendi muito, e renomear isso como um novo passo. E é isso que vai fazer sentido na sua vida profissional. A partir de agora, isso que vai facilitar as suas decisões profissionais no dia a dia, isso é libertador. Isso faz um sentido enorme na sua vida profissional. Então, as pessoas passam por esse momento e muitas pessoas relatam que é como a luz que faltava na história delas. Aí que elas entendem onde estavam as amarras, aonde foi feito o nó daquele problema que está hoje, que possivelmente foi na infância, na adolescência, mas como desatou esse nó, sem trauma, sem dor, mas com uma introspecção, um olhar com compaixão para com a própria história, ok? E aqui uma analogia, né, que eu queria trazer para você desse momento de dificuldade, né, quando a gente tem essa dificuldade de tomar decisões, né, na vida profissional.
né, desses medos e tudo isso. Quando a gente não é consciente disso, né, e a gente começa a empurrar o problema, né, para os outros, não, o meu problema é da empresa, é do meu companheiro de trabalho, é do meu líder, é do meu chefe, é da minha família, dos meus filhos, dos meus avós, da minha geração inteira, da minha vida, do universo. Quando a gente começa a entrar nessa onda, nesse ciclo, o que acontece, literalmente, a analogia, né, é você ficar dando murro em ponta de faca. Quando você dá murro em ponta de faca, o que acontece? Quando você dá um murro, beleza, machuca um pouco. Mas você continua dando murro e vai ferindo, e vai ferindo. Eu continuo jogando meu problema para os outros e não resolvo, não me responsabilizo daquilo que é meu. Então, eu continuo dando murro em ponta de faca. O que acontece depois de muitos murros em ponta de faca? Você começa a ficar sem mão. O ferimento é tão grande, né? A ferida é tão grande, a dor é tão grande, que fazendo isso literalmente, o nosso próprio corpo começa a gerar, né, os anestésicos, a anestesia naturalmente. E no cérebro também acontece isso, né? Como um modo de sobrevivência, a gente começa a liberar hormônios para a gente ficar meio que ignorando tudo isso. Eu vou continuar dando murro em ponta de faca, mas cada vez que você for caminhando por essas feridas, por esse maltrato pessoal e profissional, vai ficar cada vez mais difícil você esquivar esse problema, porque ele vai ficando grande, grande, grande. Sabe quando você quer esquivar uma caixa no meio da sala, né, que os seus filhos, né, possivelmente, essa é a minha realidade, né, as minhas filhas vêm com brinquedo e tal, chega um momento que você fala, ok, uma caixa, um brinquedo, beleza, mas chega um momento que a bagunça é tanta, é tão grande, que você não consegue caminhar pela sala. Você tem que como caminhar pulando e de repente você não consegue mais pular. Você tropeça, machuca, cai. Então, dar murro em ponta de faca constante, né? Quando você é inconsciente do seu problema, não é consciente, você vai indo, você não sabe por que você está tendo dificuldade para superar os seus problemas, né? Nas decisões profissionais. Você não é consciente, digamos. Mas quando você é consciente disso, isso muda muito o jogo. O auto-engano. Você já não é ignorante de determinado tema, você não é uma pessoa inconsciente disso. Você se auto-engana. E o auto-engano, ele é muito cruel. Ele funciona para colocar os curativos, para anestesiar, para você levantar um dia, tomar um relaxante muscular e continuar. Mas uma hora esse efeito vai acabar. E quando acaba o efeito desse anestésico, né, desse remédio de relaxante muscular que você toma, quando acaba, o efeito vem de uma maneira ampliada. Então, se responsabilizar pelas suas dificuldades, investigar de verdade, olhar para dentro, investigar o que realmente causa as minhas dificuldades, quando eu tenho que tomar uma decisão profissional, o que param os meus pés, o que está parando o jogo, o que me bloqueia nas decisões profissionais. Quando você encontra essa causa, o seu foco é diferente e você já não pode falar para você mesmo que você não sabia. Você já sabe o que bloqueia você, você sabe que é o medo, que é algo que vão falar de mim, enfim. Você sabe exatamente o que bloqueia você. Então, trabalhe isso. Dá um outro significado, resgata lá do passado e vê o que associação o seu cérebro está fazendo de maneira imediata e trazendo do passado para o presente. E corta isso. Fala obrigado. Cortar é agradecer a associação que seu cérebro fez e falar, mas isso não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Esse é um outro momento, ok? E um fechamento, né? Um fechamento emocional dessa live, né, de hoje sobre as dificuldades profissionais que temos quando temos que tomar decisões, né? Essas dificuldades de, poxa, sempre que eu tenho que tomar uma decisão profissional, mais do que a consequência, né, da decisão, é o fato de quando eu tenho que tomar a decisão, eu fico assim, congelada, congelado, ok?
Então, para fazer essa analogia, né, desculpa, o fechamento emocional, uma pergunta para você: de que outro sinal você precisa para descobrir isso, né, que fica tão bloqueado? De que outro sinal, do que mais você precisa para poder identificar, para você parar e identificar o que está parando os seus pés, o que te dificulta no momento que você tem que tomar uma decisão? Por que você não flui naturalmente quando existe uma decisão importante que tomar? Qual é a dificuldade? Qual é o medo? Qual é a dor que está aí no momento dessa decisão? E você decide, então, para fugir da dor, eu tomo essa decisão. E em vez de buscar essa reflexão de, ok, eu tenho que tomar essa decisão, então qual é o prazer de tomar a decisão A, B, C ou D? Ok? Então, esse é o grande aprendizado. Isso que fez sentido na minha vida profissional, marcou um antes e depois, e foi, para mim, é muito significativo. Isso me ajuda. Recordar isso, lembrar isso, trazer para cima da mesa quando eu tenho que tomar uma decisão, seja qual for, de qual transcendência, vida profissional ou pessoal, porque isso se trata da vida, essa bifurcação, as minhas decisões, o que está baseado em quê? Em fugir da dor ou buscar um prazer? Isso me ajuda muito, dá clareza mental em um momento emocional mais pressionado. Lembre-se, em decisões transcendental, que existe um antes e depois que vai modificar em uma importância, vai ter uma importância grande depois que você tomar essa decisão, emoções vão vir fortes, principalmente o medo. Ele vai estar aí presente com você. E aí o que você vai fazer? De que outro sinal você precisa para saber gerir um pouco melhor essa situação do medo paralisante quando você tem que tomar uma decisão importante na sua carreira profissional, ok? E é isso. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê. Tchau, tchau.